E quem que teria mais interesse aí em queima de arquivo do Adriano? Cara, o Adriano, essa operação do Adriano, eu tenho algumas questões com a operação e isso também está no último capítulo do meu livro. Enfim, eu detalho passo a passo de como aconteceu a operação, como ele foi encontrado lá, como é que ele conseguiu fugir da primeira operação, como é que ele acaba sendo encontrado na segunda tentativa, né? Ele é encontrado pela primeira vez na Costa do Sauípe por uma equipe pequena aqui da Polícia Civil do Rio. E nesse dia ele consegue fugir e depois prepara um cerco grande e aí ele acaba sendo morto. Eu tenho muita dificuldade entendendo como a operação foi feita e como foi preparada, de entender, primeiro, o fato de ser o BOPE da Bahia, né? Os agentes que consumaram a operação, que foram atrás dele. O BOPE da Bahia é um corpo estranho para mim nessa história, porque, enfim, se a operação tivesse feita pela Polícia do Rio, eu acho que a gente teria aí vários interesses que se conjugariam, porque, enfim, Adriano tem uma ligação muito grande com as polícias daqui e tal. Só que o que aconteceu especificamente nessa operação foi que, de fato, se tentou chegar a ele com uma operação, digamos assim, low profile, né? Chegaram a ele através de uma prima que tinha um cavalo na próxima região onde eles se escondiam, no Nordeste. Montaram uma operação, descobriram que essa prima encontrou ele na Costa do Sauípe. A partir do momento em que eles conseguem identificar essa localização na Costa do Sauípe, eles mandam uma equipe aqui da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil para a Bahia e, acompanhados de policiais da Polícia Civil da Bahia, fazem uma operação pequena para prender o Adriano na Costa do Sauípe ainda. Inclusive, eram só 2 agentes da Polícia Civil aqui do Rio que foram fazer essa operação. Eles entram no condomínio, um homem e uma mulher, como compradores em potencial. O Adriano estranha a movimentação, na verdade, é a Júlia que estranha a movimentação. Depois, ela na entrevista para vários documentários do Globoplay, ela confirma isso, que ela estranha a movimentação do casal que estava na frente da casa, fala com o Adriano foge por uma lagoa atrás da casa a nada. A operação dá errado, não existia um cerco, justamente porque era uma operação pequena, o medo dessa operação vazar era muito grande, principalmente pelo GAECO aqui no Rio, que era quem coordenava a operação. Então, foi uma operação pequena que, enfim, deu errado. A partir do momento que essa operação vem à tona e que já se sabe que o Adriano sabe que é alvo e que o Brasil sabia que o Adriano era alvo de alguma operação, tentou-se, e isso é fato, assim, o Ministério Público do Rio pensou em abortar outras tentativas de localizar o Adriano, porque eles tinham um inquérito em andamento, eles iam denunciar, eles chegaram a denunciar, inclusive a Júlia Lotufo, né, a mulher do Adriano na época, mas o Adriano, enfim, quando o Adriano foge, olha, vamos acabar com essa escuta e vamos denunciar e depois a gente, enfim, se ele for preso, se alguém prender ele em flagrante, prendeu, senão vamos continuar, vamos tocar a vida. Só que houve uma discussão interna. O Ministério Público chegou-se à conclusão de que o ideal era manter por mais uma semana a interceptação. E ao longo dessa semana, mais uma ligação entrou de um fazendeiro da área que abriga o Adriano. E aí existiu um impasse. A partir do momento em que conseguiu-se uma segunda localização do Adriano, como fazer essa operação? Quem ia tocar a operação não tinha tempo hábil para a Polícia Civil daqui ir para lá. Tanto que não tinha policial daqui do Rio, na Bahia, no dia em que o Adriano foi morto. Então, assim, eles tinham que arranjar uma maneira de conseguir deflagrar. Tentaram a PF. Isso é fato também. A Polícia Federal foi acionada lá na Bahia. A Polícia Federal não quis dar apoio para essa operação, porque apoio nesse sentido,
protagonista da ação seria a polícia local, porque não teria um agente do Rio lá para cumprir, não teria nem um promotor lá, porque a ligação que eles pegam foi na noite anterior, eles tinham 12 horas para conseguir cumprir, um período muito curto de tempo. E aí começa uma negociação para que o Ibope entre, óbvio, o GAECO daqui, repito, GAECO do Rio, e as Forças de Segurança da Bahia, a Secretaria de Segurança da Bahia, para que essa operação seja feita. E, no final das contas, por conta da periculosidade do alvo, né, o Adriano era considerado um grande atirador e tal, optou-se pelo BOP. Então, assim, os caras que foram escalados para aquela operação, os caras que entraram na casa e acabaram matando o Adriano, souberam que iam participar daquela operação 5, 6 horas antes da operação ser deflagrada. Então, assim, eu acho não entra muito na minha cabeça como essa queima de arquivo teria que ser, sabe? Enfim, eu até acredito na tese de que ele, de fato, possa ter sido executado, mas muito mais enfim, pelo receio dos policiais, pelo alvo seu Adriano, do que especificamente que tinham exatamente o interesse, entendeu? Então, assim, eu acho que a forma como a operação se deu me leva a pensar um pouco isso.